planilha de RH para cadastro de colaboradores, folha de pagamento e controle de férias de colaboradores também. Então vamos ver na prática, de forma 100% gratuita, como podemos construir essa planilha aqui no Excel. Fazer um cadastro de colaboradores para você cadastrar o salário base, tipo de vínculo, departamento, entrada, saída de cada colaborador. Depois fazer aqui uma folha de pagamento para poder registrar quem já recebeu o salário, quem ainda não, quem está em aberto, qual que é o valor, a competência, descontos e assim vai. E também aqui tem um controle de férias para poder registrar todas as férias de cada colaborador e ver, será que uma férias vai bater com a outra? Será que essa pessoa pode tirar férias nesse mês aqui, tem que ser no outro? Enfim, então a gente vai fazer uma planilha bem completa para te ajudar na sua rotina aí de controle, tá bom? A ideia é ajudar a ganhar tempo no dia a dia e ter um controle mais preciso. Lembrando, tá, pessoal? Esse vídeo é gratuito, você pode assistir e acompanhar junto comigo. Se você, durante o processo, tiver alguma sugestão de melhoria na planilha, deixa nos comentários. Por quê? Porque com frequência, toda hora eu estou trazendo vídeo de planilha aqui no canal. Então, o seu comentário pode me ajudar a ter ideias para melhorar essas planilhas aqui. E vai beneficiar você e também outras pessoas. Porque lembrando que os vídeos aqui são gratuitos. Obrigado e vamos lá, né? Sem mais enrolação, fazer juntos essa planilha de RH aqui no Excel. Podemos começar a nossa planilha de RH pelo cadastro dos colaboradores. Então vou clicar aqui já na primeira linha para poder selecionar ela por completa. E então página inicial, vou clicar na caixinha de cor e vou pegar uma corzinha aqui para utilizar nessa primeira linha. Aqui, pessoal, eu vou utilizar um tom de cinza, por exemplo. Aí eu clico na primeira linha e vou escrever cadastro de colaboradores. Mas lembrando, as cores, o texto, você pode usar aquilo que faz mais sentido para você. Ainda nessa primeira célula, eu vou aumentar bastante agora o tamanho da fonte, para ficar mais fácil de ler. E aqui na caixinha de cores, eu posso pegar qualquer outra cor. Ó. Um azul talvez fica bem bonito. E aumentar aqui um pouco a espessura. Na linha 2, eu vou clicar para selecionar tudo por completo novamente. E aqui em página inicial, eu vou mudar a cor e usar o mesmo azul para ter um layout bem legal. Eu acho que ainda esse azul fica até mais bonito, ó, um azul mais clarinho. Agora na linha 2 com 3, eu clico e arrasto para cima. Por quê? Porque aí eu consigo diminuir o tamanho dessa linha. E fica um cabeçalho bem bonito, já mais profissional, né? Indo lá no rodapé agora, onde eu tenho planilha 1, eu posso clicar com o botão direito do mouse e ir em renomear. Porque aqui eu vou dar o mesmo nome, como cadastro colaboradores. Pronto. Voltando aqui agora para o começo, vamos clicar aqui na linha 4, ó, na célula B, B4. Porque aqui eu gostaria de já poder começar a cadastrar e fazer a nossa tabela, que vamos fazer o registro dessas informações do colaborador. E nada melhor do que começar com o nome completo do colaborador, certo? O nome completo, como vai ser uma coluna grande, seria interessante na divisão de B com C, você clicar, segurar e arrastar para a direita, para ter mais espaço para digitar o nome desse colaborador. E já vamos digitando aqui as informações, para já ficar bem completo. Então, digamos, o nome do colaborador que eu vou registrar aqui é João Paulo Excel. Agora, na próxima coluna, eu vou colocar a informação de cadastro, que é o CPF do colaborador. E aqui você vai colocar aí o CPF da pessoa, tá bom? Na próxima coluna, podemos colocar a data de nascimento. A data de nascimento é legal, porque assim você consegue ter um controle de aniversários. Saber quando que a pessoa faz aniversário e etc. Aqui eu vou colocar uma data, 1/1/2001. Mas aí você vai colocar a data correta, né? O legal dessa coluna de data é você realmente usar a formatação de data. Como que você faz isso? Você pode digitar igual eu fiz. Dia, barra, mês, barra, ano. Ou, aqui na célula, lá em cima em página inicial, você colocar a formatação como data abreviada. Pronto, simples assim. Na próxima coluna, podemos ter a informação de telefone ou WhatsApp, beleza? Porque assim fica mais fácil você conseguir entrar em contato aí com a pessoa. Na próxima coluna, podemos ter a informação de e-mail pessoal e também e-mail interno. O que é o e-mail interno? É o e-mail que a pessoa usa dentro da empresa. É o e-mail empresarial. Mas, para não confundir, e-mail empresarial quer dizer que é da empresa da pessoa? A empresa pessoal dela? Não. É um e-mail interno que ela usa dentro da empresa. Então, exemplo, o e-mail pessoal aqui é joão@email e o e-mail interno vai ser joão@empresa. Algo do tipo, entendeu? O e-mail pessoal e o e-mail que ela usa dentro da empresa. Às vezes, para você poder saber qual que é o e-mail que ela usa, mandar um e-mail, mandar alguma informação e tudo mais, é bom ter aí as duas possibilidades. Depois do e-mail interno, seria legal ter também a data de admissão
porque assim você sabe já quanto tempo que a pessoa está na empresa, qual foi a data que ela foi contratada. Aqui eu vou colocar dia 15/9/2025. Pronto. Na próxima coluna, depois de data de admissão, podemos ter o cargo ou a função. Aqui no cargo eu vou colocar, por exemplo, vendedor e depois departamento. Departamento vai ser comercial. Por que é importante ter essa coluna do departamento e também aqui do cargo? Porque à medida que a sua tabela estiver bem grande, com vários e vários cadastros, você consegue vir e filtrar todo mundo que é do departamento comercial, ou todo mundo que é vendedor, ou todo mundo que é do departamento de recursos humanos, e etc. Então você consegue aplicar filtros na sua tabela de modo a ver só o que você precisa. E por isso que é legal ter várias colunas e deixar organizado, de uma maneira que a planilha possa ser filtrada. Te ajuda bastante na análise, na busca de informações. Depois do departamento, podemos ter aqui o tipo de vínculo, que aí você pode colocar PJ, CLT, estágio, jovem aprendiz e etc. Então, aqui nessa célula, eu vou lá em cima em dados, e ao invés de eu ficar digitando toda hora cada um desses tipos de vínculo, como vão ser coisas limitadas, ou seja, não existem infinitos tipos de vínculo, dá para eu escrever e deixar padronizado. Então eu já vou criar aqui uma lista com as opções que vão ter. Eu venho aqui na validação de dados, e ao invés de digitar de forma manual qualquer valor, eu vou usar lista. E aqui dentro da lista eu vou colocar as opções que fazem sentido para mim. Exemplo, CLT, ponto e vírgula, PJ, ponto e vírgula, estágio. Você pode cadastrar outras opções. E como é que você faz isso? É só escrever, colocar o símbolo ponto e vírgula, que é esse símbolo aqui, ó, ponto e vírgula, e colocar a próxima opção. Simples assim. Ok? Agora, quando você clicar nessa célula, você pode facilmente escolher qual que é o tipo de vínculo, ó, CLT, PJ, estágio. Vou deixar aqui então como CLT, por exemplo. Agora, na próxima coluna, depois do tipo de vínculo, podemos ter talvez aqui a situação. E, pessoal, depois da situação, eu vou colocar mais duas colunas. Por que eu vou colocar depois da situação? Porque isso pode ser que mude com mais frequência do que as informações anteriores. A situação, o que a gente vai ter? Duas opções. O funcionário está ativo ou ele está desligado da empresa. E, além disso, podemos também fazer uma lista para poder selecionar ativo e desligado e colocar uma cor automática nessa situação, verde e vermelho. Vamos começar aqui, ó, em dados e criando a lista em validação de dados. Aqui dentro do qualquer valor eu troco para lista e vou colocar ativo, ponto e vírgula, e também desligado, que é a outra opção. Ok, pronto. A situação, então, eu posso mudar tanto para ativo quanto para desligado. Agora, vindo aqui na página inicial, eu vou clicar em formatação condicional, regras de realce das células é igual a. Ao invés de deixar essa cor padrão do Excel, toda vez que tiver aqui a situação desligado, eu também quero que aqui dentro dessa caixinha, ó, o desligado seja pintado de vermelho. Olha que legal. Lá embaixo já ficou automaticamente formatado. Toda vez que eu selecionar desligado, fica de vermelho. Agora o ativo eu posso fazer a mesma coisa. Formatação, regras é igual a. Se for ativo, eu vou deixar a caixinha numa cor verde. Ok, pronto. Assim já fica bem dinâmico e visualmente mais fácil de visualizar a situação da pessoa, porque está colorido, né? Lembrando que você pode colocar outras cores também, amarelo, enfim. Agora, na próxima coluna, eu vou colocar duas informações que podem mudar com mais frequência. Por isso que eu vou colocar depois da situação, que vai ser o salário base, que vai te ajudar bastante na consulta, né? Ver, às vezes, fazer uma folha de pagamento e tudo mais, aqui fica mais fácil, né? E o gestor imediato, que é responsável aí por esse funcionário, digamos assim. Vou aumentar a coluna M. Salário base aqui, vou colocar 2.500, Enter. E o legal é deixar em dinheiro, moeda, essa informação. Colocar o RS cifrão. Para isso eu vou clicar nessa célula aqui. E então, página inicial, vou pegar aqui a moeda do Brasil. Pronto. E além disso aqui, o gestor imediato, eu vou escrever o nome da pessoa responsável. Exemplo, José Souza. Enter. É isso aí. Agora que finalizamos, pessoal, essa tabelinha de cadastro, e colocamos todas as informações importantes do colaborador e também podemos agora cadastrar novos colaboradores, o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar de fato essa minha tabela numa tabela. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que você precisar adicionar novas linhas, fazer uma consulta, utilizar algum filtro, do jeito que está aqui você não consegue. Mas, quando utilizamos a ferramenta de tabela no Excel, conseguimos
utilizar todos esses recursos. Então, exemplo, vou selecionar tudo que eu fiz, tanto aqui, ó, a primeira quanto a segunda linha, e então inserir uma tabela. E é muito importante aqui que você, sim, marque essa opção, ó. Minha tabela tem cabeçalhos. Ok. Pronto. Agora que temos uma tabela no Excel, inclusive mudou a cor, você pode, aqui na linha de baixo, cadastrar um novo funcionário. Exemplo, colocar aqui, ó, Davi, Enter. Automaticamente, a tabela cria para você uma nova linha. E sabe qual que é o benefício disso? Tudo que você cadastrar nas próximas colunas já puxam a formatação que você usou anteriormente. Inclusive, a situação já fica automático. Se você precisar colocar aqui o tipo de vínculo, ó, já tem a listinha para você. Então fica algo bem mais dinâmico e fácil de utilizar. Pessoal, acabou basicamente o cadastro de colaboradores. Daqui a pouquinho a gente vai fazer mais algumas planilhas, né? Ou seja, abas aqui embaixo, tá bom? Mas antes eu vou dar um pequeno pause no vídeo e vou cadastrar de forma fictícia mais alguns colaboradores. Mas por que eu vou fazer isso? Para você ver na prática como que essa tabela vai ficar quando tiver bastante informação. E aí eu te mostro também como que você pode filtrar para você visualizar só aquilo que você precisa. Pronto, pessoal, acabei de cadastrar mais colaboradores e aqui ficou agora com uma tabela bem completa. O bom é que eu vou te mostrar o funcionamento na prática, como fazer para filtrar, ver só o que você precisa. Então ficou, né, nome completo, CPF, enfim, todas as informações que vimos anteriormente. Cargo, departamento, tipo de vínculo, situação, salário base e gestor. Digamos que nessa tabela grandona eu queira filtrar a situação e ver todo mundo que está ativo. O desligado eu não quero ver. Então aqui em cima nesse quadradinho que é o filtro, professor, o meu não está com filtro, como é que eu faço? Você vai clicar dentro da sua tabela em qualquer lugar e aqui em cima em design da tabela, você vai habilitar o botão filtrar. Simples assim, ó. Você vai deixar ativa essa caixinha. Agora, você pode filtrar qualquer coisa. Na coluna tipo de vínculo, quer dizer, situação, né? Eu vou clicar aqui no quadradinho, vai aparecer essa janela para mim, e eu quero ver só o que está ativo. Então eu deixo marcado só o que eu quero ver. Ok? Pronto, ó. Agora eu estou vendo só quem está ativo. Além de ver só quem está ativo, digamos que eu gostaria de ver apenas o departamento de atendimento e contábil. Ok. Ó que legal. Aí eu consigo filtrar só as duas coisas. O departamento eu também quero ver administrativo e comercial. Ok. Pronto, ó, ficou uma lista bem maior, porque eu estou vendo comercial, atendimento, contábil e administrativo. Então é assim que a gente consegue utilizar filtros, para poder ver só o que a gente precisa. Agora, como é que a gente faz para limpar? É só você ver o filtro, ó, que foi utilizado, que está com esse funil, clica nele e vem limpar. Clica no outro e vem limpar. Assim você consegue zerar a tabela do modo original. E você pode aplicar esse filtro para várias coisas, para a data de admissão. Quero ver a data de admissão de todo mundo que foi admitido somente no ano de 2024. Selecionei e clico no OK. Pronto. Aí vai mostrar para mim só quem foi 2024. Nesse caso só tem um. Mas eu poderia ter selecionado uma data que tem mais de uma pessoa. Vamos ver 2023, OK. Também só tem uma. 2022, vamos ver? OK. 2022 tem duas pessoas, ó. Enfim, então com a utilização do filtro fica bem mais fácil de você ver só o que você precisa. Mas o que a gente vai fazer agora? Adicionar aqui uma nova planilha, clicando nesse botãozinho de mais, para poder colocar a folha de pagamento. Botão direito, renomear, e aqui eu vou escrever, pessoal, folha de pagamento, Enter. Na folha de pagamento é onde você vai poder fazer o registro de todos os pagamentos que você vai fazendo aí para os colaboradores. Podemos aproveitar da planilha cadastro de colaboradores o cabeçalho que fizemos. Então, vou clicar aqui na linha 1, 2 e 3, ó, seleciono tudo, e aí eu vou copiar essas informações com Ctrl C e vou colar com Ctrl V lá na outra aba. Olha só, Ctrl C para copiar, venho aqui na outra aba, clico na primeira linha, Ctrl V para colar. Pronto. Só que ao invés de usar cadastro de colaboradores, aqui eu vou utilizar folha de pagamento, né? Folha de pagamento ou registro de pagamentos e assim vai. O que a gente pode ter nesse registro aqui de pagamento? Você vai registrar todos os pagamentos que você está fazendo para cada colaborador. Eu preciso fazer isso mês a mês, colocar todos os colaboradores? Vou te mostrar uma maneira bem prática de você fazer isso. Vamos começar colocando data, a data, né, na primeira coluna, que pode ser a competência, ou seja, a referência que o pagamento feito se refere. Eu fiz um pagamento hoje, em janeiro. Mas esse pagamento de janeiro se refere ao que a pessoa trabalhou em dezembro. Então, a competência é diferente da data de pagamento. A competência é o valor do pagamento se refere a que mês. Então, é exatamente isso que a gente vai colocar aqui. Você pode colocar uma data completa, talvez sempre a data começando com o dia 1. Então, exemplo, competência do pagamento que foi feito. É dia 1 de 12 de 2025. Porém,
a data do pagamento eu vou colocar como se fosse janeiro de 2026, tá bom? Então, pagou em um mês, referente ao mês anterior. Na próxima coluna, o que a gente vai ter, pessoal? O nome do colaborador. Ah, professor, mas aqui eu vou ter que ficar digitando o nome do colaborador? Não. Por quê? Porque vamos utilizar essa tabela que fizemos o cadastro para poder colocar aqui as informações. Então, vamos criar uma lista com aquela tabela que fizemos anteriormente. Deixa eu aumentar um pouquinho a coluna C. E só para deixar informado, tem várias maneiras, tá, pessoal, da gente fazer uma lista aqui no Excel. Vimos já uma lista manual, que você mesmo escreve cada opção. Mas do colaborador não vai dar para fazer isso. Por quê? Porque tem muita opção. Não dá para você ficar colocando todas as opções aqui, uma por uma, né? Vai demorar muito. Então a gente vai lá naquela tabela e vai selecionar um intervalo grandão. Além disso, dá para fazer com fórmula, com função, que também deixa automatizado. Enfim, tem várias maneiras diferentes de fazer lista aqui no Excel. Vou mostrar a maneira mais rápida de todas. Eu vou aqui em cima em dados, e lá na direita vamos novamente selecionar validação de dados, e ao invés de usar qualquer valor, vou utilizar uma lista. E agora não vou escrever mais o que eu quero, e sim clicar nessa setinha para cima. E voltar lá na planilha dos colaboradores e selecionar ó, todos os colaboradores que eu cadastrei e continuo selecionando para baixo. Pega um intervalo bem grande mesmo, ó. Aí, ó, selecionei mais de 1000 linhas, tá bom. Por quê? Porque aí já fica de sobra para os futuros cadastros que eu fizer aqui. Clico na setinha para baixo e clico no OK. Pronto. Agora, pessoal, quando eu clicar aqui no nome do colaborador, eu consigo optar e escolher algum colaborador que eu já cadastrei anteriormente. Simples assim. Além do nome do colaborador, que é uma lista, que fica bem fácil ó, da gente selecionar o que precisa, na próxima coluna vamos também utilizar uma informação que colocamos lá na planilha de cadastro, que vai ser o tipo de vínculo. Isso aqui é bom, né? Porque na hora que for fazer o registro do pagamento, poder visualizar que tipo de vínculo que é o colaborador. Como que eu posso, então, a partir do nome do colaborador, retornar o tipo de vínculo? Utilizando uma fórmula de busca. Exemplo, João Paulo. Se eu voltar aqui no cadastro de colaboradores, eu consigo visualizar que o João Paulo ele tem um vínculo que está aqui no final, CLT. Mas como é que eu busco essa informação? Vamos utilizar no Excel uma fórmula de busca. E para isso o Excel tem várias fórmulas que podem nos ajudar. Ele tem, por exemplo, a fórmula PROC-V, tem a fórmula PROC-X, tem a fórmula PROC-H, tem a fórmula índice junto com a fórmula CORRESP. Enfim, são várias funções do Excel que conseguem nos ajudar. Nesse caso, pessoal, eu vou utilizar a função PROC-V. Por quê? Porque dependendo da sua versão de Excel, você não vai ter o PROC-X, porque é uma fórmula mais recente. Então, por via das dúvidas, vamos utilizar o PROC-V, porque funciona, tá bom? Em diversas versões do Excel. Então, aqui no tipo de vínculo, eu vou fazer igual PROC-V. Veja que eu usei o sinal de igual. Isso é muito importante para o Excel entender que é uma fórmula que você está usando. E aí, quando eu digito PROC-V, ele abre para mim essa listinha. Essa listinha é muito importante também, porque aqui mostra que a fórmula que você digitou existe. E aí você dá 2 cliques nessa lista, 1, 2, para poder selecionar. E aqui sim, ó, tudo que aparecer aqui dentro é chamado de argumento da fórmula, da função. E vamos lá começar a colocar aqui as coisas para poder, a partir do nome do colaborador, retornar o vínculo dele. A primeira coisa que nos pede é o valor procurado. E esse valor nada mais é do que o nome do colaborador em si. Então eu clico nele, ponto e vírgula. A matriz tabela é aonde eu vou procurar essas informações. Então eu volto aqui no colaborador. Vou selecionar, pessoal, o nome do colaborador aqui completo, a tabela, tá bom? Seleciono toda a primeira coluna até o final. Não é para você selecionar mais linhas aqui não, seleciona só a tabela certinho, porque o Excel vai entender que é a tabela. E aí você arrasta para a direita até o tipo de vínculo, ó. Pronto. Porque dessa forma, a gente vai conseguir buscar essa coluna aqui, que é o nome do colaborador, e retornar essa coluna aqui, ó, que é o tipo de vínculo. Selecionou? Dá um ponto e vírgula. Vamos clicar aqui na barra de fórmulas, ó, que é mais fácil. Depois do ponto e vírgula que eu coloquei, o PROC-V me pede para especificar qual que é a coluna que eu quero retornar como resultado. E aqui, pessoal, a coluna que eu quero é o tipo de vínculo. E o tipo de vínculo ó, vai ser a coluna, considerando que o nome completo é a primeira que selecionamos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É a 10ª coluna. Por quê? Porque ela é a 10ª coluna desde do nome do colaborador. É a 10ª. 10ª posição. Então, vou colocar aqui o 10. Ponto e vírgula. E eu quero uma correspondência exata. A partir do nome, eu quero exatamente o que eu procuro. 1, 2, Enter. Pronto. Ah lá, agora é legal. Toda vez que eu selecionar aqui um colaborador, olha o tipo de vínculo. Ele automaticamente muda para mim. Ó. CLT. Enfim, fica algo assim bem dinâmico. Ó, estágio, tá vendo? Mas bom, depois do tipo de vínculo, podemos ter aqui, pessoal, a situação
do pagamento. E aqui vai ser algo bem simples. Pode ser em aberto ou pago. Vou aumentar. E aqui dentro dessa célula, vamos fazer uma pequena listinha. Dados, validação, e a opção que eu vou ter, ao invés de qualquer valor, vai ser lista, e vou colocar só duas opções. Pago, ponto e vírgula, em aberto. E clico no OK. Pronto. Se tiver pago, eu quero deixar de verde. Então aqui na página inicial, eu troco. E coloco em formatação condicional, regras, e venho é igual a. E aí eu vou trocar, né, o convencional por toda vez que o pago, aqui em cima, for igual de fato a pago, eu quero deixar ele de verde. Ok. Só que se essa célula tiver o texto em aberto, formatação regras é igual a em aberto, eu quero pintar de amarelo. Pronto, olha que legal. Agora a gente tem tanto pago quanto em aberto. Fica algo bem automático e a gente sabe se já pagou ou se ainda não ou fez a transferência aí do dinheiro desse colaborador. Depois dessa situação do pagamento, eu acho que é importante ter também a data do pagamento, para saber de fato quando que foi pago. Porque lembra que tem lá no começo a data da competência? Aqui, ó, a competência desse pagamento é o dia 12 de 2025. Mas a data de fato foi no dia 5 de 1 de 2026. Pagou no dia 5 do 1, referente ao dia 1 do 12, né? O dia 12, mês 12 de 2026. Enfim, continuando aqui, pessoal. Na próxima coluna a gente pode ter o valor bruto. E aqui também entra um pouco da sua necessidade específica. Por quê? Dependendo da empresa, dependendo daquilo que você quer controlar, da sua necessidade específica, pode ser que você precise de mais ou menos colunas. Colocar algum imposto, algum desconto específico e assim vai. Então o valor bruto, ó, quanto que seria o valor bruto desse colaborador? Eu poderia também utilizar, assim como a gente fez aqui um PROC-V, para buscar o tipo de vínculo a partir do nome do colaborador, poderia fazer a mesma coisa, pessoal. Um PROC-V de novo, mas usando agora o valor bruto. Para poder, a partir do colaborador que eu digitar aqui, retornar o salário base dele, ou seja, o valor bruto. Mas aqui eu vou deixar esse valor bruto para poder digitar, porque vai que é um pouco diferente daquele salário base. Vai que você está usando o salário base para considerar o valor líquido, o valor sem bonificação, enfim. Mas você pode fazer com o PROC-V, é o mesmo processo, tá bom? Você só vai, ao invés de usar 10 colunas, talvez 14, 15, porque é uma coluna um pouquinho mais para a direita, né? Simples assim. Vou colocar aqui que o valor bruto é 3.000. Vou clicar nessa célula e vou transformar ela em dinheiro. Só que aí tem desconto, pode ser que tenha alguma remoção, né, desses 3.000. Então o que eu vou colocar aqui? Descontos. E aí você vai colocar o valor aqui. Exemplo, dos 3.000, descontou 500. Vou colocar em dinheiro isso daqui. E por fim, o que vai ter? O valor líquido recebido. Lembrando, né, pessoal, esse desconto você pode destrinchar ele em mais partes. Colocar algum imposto específico, colocar alguma retirada que aconteceu, enfim, você pode destrinchar em mais colunas. E o valor líquido, no final das contas, o que ele vai ser? Igual ao valor bruto, que é o valor inicial, menos todos os descontos. Se você tiver várias colunas de descontos, você vai selecionando todas elas. Dá um Enter e vai ter aqui o valor líquido, né, a partir desses descontos. E por fim, uma última coluna que dá para a gente ter é a forma de pagamento. Só para você saber como que foi feito o pagamento desse colaborador. Foi via transferência bancária, foi via Pix, foi dinheiro, enfim. Então o que você pode fazer? Aqui nessa célula, para padronizar e ficar mais fácil de preencher, você vai usar dados, validação de dados, qualquer valor trocar para lista e aqui escrever as possibilidades de formas de pagamento, como Pix, ponto e vírgula, transferência, ponto e vírgula, dinheiro, ponto e vírgula, outros, e assim vai, né? Você vai colocar o que faz sentido para você. Ok? E pronto. Aqui a forma de pagamento, vou colocar transferência. É isso aí. Então, com essas informações, você já consegue cadastrar o pagamento e verificar se foi ou não pago cada colaborador. Ah, mas como é que eu sei se todos os colaboradores foram pagos? Bom, é só você ver a situação do pagamento ou você filtra o nome daquele colaborador e vê se tem aqui a competência dele e vê se de fato você registrou o pagamento. Né? Se tiver aqui na tabela, é porque tá certo, você registrou e é isso aí. Vamos transformar também esses dados, ó, tanto a primeira quanto a segunda linha, em tabela. Inserir, tabela, e sim, minha tabela tem cabeçalhos e clica no OK. É isso aí. Agora, pessoal, a partir dessas informações, podemos cadastrar os outros colaboradores. Mas aí uma dúvida. Professor, todo mês, janeiro, fevereiro, março, abril, 2025, 26, 27, 28, 29 e assim vai, eu preciso cadastrar todos os colaboradores que eu tenho, vai demorar muito para fazer isso. Então uma dica é o seguinte, vem aqui no cadastro de colaboradores, digamos, eu tenho que fazer o primeiro lançamento inicial. Já cadastrei todo mundo? Sim. Os desligados, eu não vou fazer o pagamento, né? Porque está desligado, então, tecnicamente,
aqui nessa situação não está recebendo o salário. Então vou filtrar e vou deixar só o ativo. Ok, pronto, só o ativo. Venho aqui nos nomes dos colaboradores, eu seleciono tudo. Botão direito, copiar. Agora eu volto lá naquela tabela, folha de pagamento, e clico aqui na primeira célula. O que eu vou fazer? Eu vou colar aqueles nomes, ó. Colar, página inicial, e vem na opção 1, 2, 3, pessoal. Pronto. Olha que legal, já colou tudo aqui certinho, inclusive já puxou também o tipo de vínculo. A competência também é 1 do 12. Então eu posso copiar essa célula, Ctrl C, seleciono as demais, Ctrl V. Então olha só como é que é fácil o preenchimento. Agora lá no cadastro, você pode, na situação, limpar, né, aqui o filtro para ver tudo novamente. Mas enfim, aí aqui você vai registrando o pagamento. Ah, aqui está em aberto, aqui foi pago, etc, etc, etc. Né? A data do pagamento, se for igual para todo mundo, você pode copiar, selecionar tudo e colar. A fórmula, valor líquido, já está feito para todas as células. Todo mundo vai ser transferência também, então você já pode selecionar, Ctrl C, copia tudo, Ctrl V. É isso aí. Então veja como é que é fácil copiar e arrastar a informação para baixo. E como é que eu faço agora para o próximo mês? Você novamente seleciona os colaboradores, copia, Ctrl C, clica na célula de baixo, página inicial, colar 1, 2, 3. Por que eu uso esse colar 1, 2, 3? Porque ele vai colar só o nome. Ele não vai puxar a cor da célula, a formatação, e aí fica tudo certinho estruturado na tabela. Agora, esse pagamento vai ser referente a dia 1 de 1 de 2026, janeiro. Copia essa data, seleciona as demais células e colo. Então veja, pessoal, olha como é que é fácil de ir preenchendo mês a mês essas informações. Rapidinho você faz, né? Lembrando que aqui eu já cadastrei 2 meses, dezembro e janeiro. Super rápido, né? Então é uma sugestão, uma dica de como que você pode fazer esse cadastro. Depois eu posso continuar colocando aqui aberto, pago, valor, descontos e assim vai, né? Mas enfim, agora resolvemos tanto o cadastro de colaboradores quanto a folha de pagamento. O que falta agora a gente fazer? Um controle de férias, para ficar ainda mais completo a nossa planilha, para saber quem tirou férias, quem não tirou, quem vai tirar e assim vai. Para isso, já vou aproveitar e clicar nesse botãozinho de mais, botão direito, renomear, e aqui vou escrever controle de férias. Enter. Agora, voltando na folha de pagamento, eu vou copiar novamente o cabeçalho, primeira, segunda e terceira linha, Ctrl C, volto aqui na controle de férias, clico na primeira linha e dou um Ctrl V para colar. Ao invés de usar folha de pagamento, eu vou colocar controle de férias. Enter. Pronto. E vamos pensar no que seria interessante colocar aqui para esse controle de férias, para poder saber o funcionário que tirou férias, quando que vai ser a próxima, quantos dias ele tirou e assim vai. Para fazer o controle de férias, podemos começar com a coluna que seria data, início das férias e fim férias. Deixa eu aumentar essas duas colunas para ficar mais fácil de ver a informação. Então, digamos que uma pessoa ela vai tirar férias do dia 20 de 1 de 2026 até o dia 20 de 2 de 2026. Como definimos aqui esse início e fim, seria legal sabermos quantos dias vai dar de diferença entre uma data e outra. Dias corridos, dá para trabalhar também às vezes com dias úteis, enfim. Eu vou fazer aqui dias corridos, tá bom? Mas aqui no canal, se você pesquisar, você pode pesquisar assim, ó, excelente João, mais o tema, né? Dias corridos ou dias úteis, que você vai encontrar um vídeo mostrando como fazer cálculo de dias úteis, tá bom? Mas vamos lá, início e fim. Aqui na próxima coluna eu vou colocar assim, ó, dias de férias. E aí a gente pode usar um cálculo, uma formulinha bem simples, igual o fim menos o início. Enter. Pronto, olha lá, 31 dias deu aqui. Então, na verdade, eu vou colocar dia 19. Pronto, aí, ó, deu 30 dias. Então, olha que legal. Aqueles dias de férias me ajudam a saber exatamente onde começa e onde termina, para não passar e nem faltar nada. Aumenta aqui as colunas, só que agora, pessoal, tem um detalhe. Quem é que vai tirar essas férias? Qual o colaborador? Então, pois é, então a gente precisa poder selecionar o nome do colaborador para definir as férias corretamente. E o nome do colaborador, podemos novamente utilizar uma lista que fizemos aqui no cadastro. Mas, ao invés de eu fazer tudo de novo do zero, eu posso pegar aqui a folha de pagamento que já está feita e vou copiar, por exemplo, o nome aqui do colaborador. Ó. Eu vou clicar com o botão direito, copiar, venho aqui ó, no controle de férias, clico no nome do colaborador, botão direito e colar. Por quê? Porque eu consigo pegar tudo que eu coloquei lá, a tabela em si, aquela célula, e já copio aqui ó, com a listinha completa. Mas aí, tá vendo que a diferença do
copiar e colar, e o copiar e colar valores, quando você copia e cola normal, ele fica com a formatação azul, com a borda, e assim vai, né? Então eu vou clicar nessa célula, e aqui na página inicial eu vou remover ó, a cor, sem preenchimento, e a borda eu vou deixar sem borda, que tá aqui, ó. Pronto. Aí, legal, pessoal. Agora já fica funcionando perfeitamente. Quando eu coloco o nome do colaborador, eu acho que seria legal poder retornar também o tipo de vínculo, e, além disso, a data de admissão do colaborador. Só para a gente saber qual que é o vínculo dele e qual que é a data de admissão que ele teve. Ficariam informações interessantes. O tipo de vínculo e a data de admissão, a partir do nome do colaborador, a gente consegue retornar. Como? Utilizando procv ou qualquer outra função de busca, né, como vimos anteriormente. Então aqui eu vou fazer igual procv, 2 cliques para selecionar, 1, 2. O valor que eu procuro, pessoal, é o nome do colaborador, ponto e vírgula. E eu vou procurar esse nome aqui no cadastro. Vou selecionar toda a coluna aqui do colaborador até o final mesmo da tabela. Selecionar tudo aqui, ó. Ponto e vírgula. Agora, vamos clicar aqui na barra de fórmulas para ficar mais fácil. Número e índice da coluna. Qual que é a coluna que eu quero retornar? Eu quero o vínculo do colaborador, que é a coluna número 10, né? Lembra? 1, 2, 3, 4, 5. É a 10, a gente já fez isso. Aqui, ó, 10, ponto e vírgula. E eu quero uma correspondência exata. 1, 2, Enter. Pronto. Agora, se eu mudar aqui o nome do colaborador, o vínculo também é atualizado. E a data de admissão, pessoal, vamos ver uma coisa? Qual coluna que é? É a coluna H. Mas a coluna H vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Tá bom. Então, vou pegar esse tipo de vínculo aqui, ó. 2 cliques dentro dele, tá? 1, 2, para poder abrir tudo. Aí você clica e seleciona para copiar. E aí você dá um Ctrl C para copiar. Pronto. Agora você aperta um ESC para sair da planilha. Da célula, né? Na verdade. Agora, aqui embaixo de data de admissão, 1, 2, e dá um Ctrl V para colar. Só que aí o que eu vou fazer? Ao invés de usar o número 10, eu quero a data de admissão, que é a coluna 7. Então, ao invés de 10, eu coloco 7 e dou um Enter. Pronto. Ah, professor, mas que data que é essa daqui? Tá errado. É, mas é só a formatação. Ó. Se eu clicar nessa data, e aqui em cima em página inicial, eu posso mudar no geral a data e aí fica certinho. Ó. Pronto, data abreviada. É isso aí. Depois da data de admissão, a gente pode ter, pessoal, o período de férias, que vai ser a competência, né? Competência das férias. Porque, assim, esse colaborador, eu sei que ele está tirando férias nesse período aqui, mas se refere de fato mesmo ao ano de 2026? Ou se refere a outro ano? Enfim. Então, aqui na competência das férias, a gente pode escrever o que essas férias aqui se refere. Se refere ao próprio ano, ao ano anterior? O que se refere a ela? Então, vou colocar aqui, ó, ano de 2025. Pronto, tá tirando o que trabalhou em 2025. Tirou as férias no ano seguinte. Enfim, tá, pessoal? Aqui é só um exemplo, só uma demonstração de como que você pode usar essa planilha. Mas eu não tô falando para você usar dessa forma em questões legais. Não. O foco aqui é usar Excel. Planilha de Excel. Eu tô te dando sugestões de como que a planilha funciona. E aí você vai adaptando para a realidade das leis do Brasil e assim vai, né? Vamos colocar aqui na coluna I, na próxima, agora o tipo de férias. Que pode ser, pessoal, uma férias integral, uma férias parcial e assim vai. Então aqui eu vou cadastrar uma listinha em dados, validação de dados. Ao invés de usar qualquer valor, eu vou usar lista. E aqui dentro da fonte eu vou colocar integral, ponto e vírgula, e também parcial. E vou dar aqui um OK. Pronto, é isso aí. Agora no tipo de férias, eu posso selecionar tanto integral quanto parcial. Olha que legal que ficou. Integral, parcial. Aqui eu vou selecionar integral. Na próxima coluna, eu vou colocar, finalmente, o status, que vai ser uma férias programada. Programei essa férias, ainda não tirou. Ou uma férias que já foi concluída, né? Então, em validação de dados, de novo, eu posso criar uma lista com duas opções. Programada, ponto e vírgula, e concluída. Enter. E, lá na página inicial, eu posso usar uma formatação condicional para poder me ajudar a pintar esse status. E toda vez que eu tiver programada, eu quero deixar de amarelo. Vamos ver se funcionou? Aí, ó, funcionou. Só que se for concluída, eu quero deixar de verde. Pronto, é isso aí. Agora, selecionando tudo, podemos transformar isso daqui em tabela. Inserir tabela. Sim, minha tabela tem cabeçalho e OK. Pronto, pessoal, finalizamos. Agora a gente tem a planilha completa, tanto de controle de férias, quanto folha de pagamento, quanto de cadastro de colaboradores. Então, eu realmente espero que essa planilha possa te ajudar bastante e que esse vídeo de como fazer do zero também possa ter te ajudado e
te dado ideias do que colocar, de como que você pode fazer na prática. Obrigado, pessoal. E se tem alguma sugestão, alguma melhoria que você queria sugerir para essa planilha, deixa nos comentários, porque o seu comentário pode me ajudar bastante a ter ideias para um próximo vídeo, trazer uma melhoria para essa planilha e assim ajudar mais e mais pessoas também. Obrigado, pessoal, e até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como, por exemplo, o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.